curiosamente, é a liberdade, sabe? No sentido de que a moral é um conjunto de princípios que o eu decidiu respeitar para nortear a própria vida. Então, a moral é o eu que pensa com o eu sobre como o eu deve agir, e isso aparece com mais força justamente quando não tem ninguém olhando. Quando não tem câmera fiscalizando, quando não tem... Né? Você não age corretamente só por medo de ser pego. Você age corretamente porque acha que deve ser assim. Uhum. Então existe na ideia de moral uma liberdade fundante, não é? Eu vejo isso com muita clareza, quer dizer, por isso a expressão consciência moral, porque é uma questão de consciência, é uma questão de você, claro que você não tirou isso do nada, mas claro que você terá dado a sua chancela, até porque na sociedade há valores contraditórios, né? Na sociedade há valores e princípios que apontam para tudo que é lado, né? Então você deu sua chancela e você decidiu ser honesto, por exemplo. E aí você devolve a carteira que você achou. E você devolve porque, né, a moral saiu de um caso concreto, você achou a carteira, ela passa por um princípio que se pretende universal, não fica com o princípio de propriedade e tal, e aí volta para a decisão, que é devolver a carteira. Então existe aqui uma clara liberdade, é que a moral na filosofia ela é bem diferente do que se entende por moral no mundo, né? Que é o contrário disso, é obrigatoriedade de... Não, existe na moral uma forte dimensão de liberdade. E na ética também. A única diferença nesse quadro é que a ética é uma liberdade coletiva, né? Quer dizer, ética dos médicos, por exemplo. É um grupo de profissionais de uma certa área que decide aperfeiçoar a convivência. Então, define princípios e regras para aperfeiçoar a convivência, partindo de uma premissa inicial de que a harmonia da convivência tem um valor superior à veleidade ou apetite individual que possa comprometê-la. Curtiu isso? Então, existe no caso da moral uma liberdade individual de consciência e no caso da ética uma liberdade coletiva ou de consciência coletiva de definição livre e soberana dos limites da ação de cada um. Agora, claro, a implementação disso impõe restrições, mas essas restrições estão compreendidas numa liberdade primeira que foi de participar de um grande debate sobre o que podemos ou não podemos aceitar. E se você, porventura, não participou, não estava nem aí, teve a oportunidade de. Isso não compromete a liberdade potencial que havia de levantar a mão e dizer, não concordo. Sabe? Agora, a partir daí, uma vez definido um código provisório ético de convivência, a partir daí cabe respeitar, porque esse grupo decidiu normatizar porque quis, decidiu definir valores porque quis, definiu princípios protetivos desses valores porque quis e definiu as regras porque quis. Então agora é a hora de respeitar. E como é que o existencialista encara a morte? Ou até, digamos, se há algum tipo de ideia quanto ao que vem depois, como os filósofos antigos gregos que imaginavam o Platão, que tinha a ideia de mundos diferentes... Porque eu vi que o existencialista não necessariamente é um ateu. Agora, ele não tem essa ideia de uma essência que vem antes da existência. Para ele é o contrário. Ele tem algum tipo de ideia sobre o fim da existência? Então, aí realmente varia muito. Depende muito do... Não tem na corrente filosófica isso. Você tem um existencialismo tipo Sartre, que é materialista, digamos assim. Onde a morte, para ser coerente, seria o fim da liberdade, né? O fim da possibilidade de deliberação consciente sobre a própria vida. Sim.
Mas você tem o existencialismo cristão. E o existencialismo cristão, o nome principal é um cara chamado Etienne Marcel. É muito interessante essa tentativa, né, de você dar as mãos. Porque, no final das contas, o tal do livre-arbítrio, que é imprescindível para a ideia de pecado, por exemplo, né, ele não é completamente desagradável ao existencialismo, entende? Era previsível até que fosse haver um existencialismo cristão, aonde se dá uma ênfase imensa à liberdade / responsabilidade e, portanto, a questão, digamos, da conduta de valor moral negativo que você pode denominar de pecado. Então, para os cristãos, bom, claro, essa liberdade deliberativa, tal como ela acontece aqui, acaba na morte e depois haverá uma vida eterna, e aí entra num quadro tradicional de cristianismo, e para alguém como Sartre, acaba no velório. Bolinha, da minha parte era isso. Você tem alguma pergunta? Não sei, acho que não. Olha, eu espero que o pessoal tenha curtido, tenha gostado. E não esquece, hein? O existencialismo é um humanismo. Você tem traduzido para o português e tem gratuitamente, pode baixar na internet. É um texto muito legal. Eu acho que você vai lembrar de muitas coisas que eu falei aqui na hora de ler, né? O Sartre tem um grande texto, né? Uma grande obra que é O Ser e o Nada, né? L'être et le néant. Só para explicar o título, né? O ser e o nada é bem o gato e eu, né? Porque o gato é gato, por isso vive como gato. Eu não sou nada, por isso sou livre para inventar a minha vida. Por isso o ser e o nada. O ser é o gato, a tesoura, a samambaia, e o nada somos nós, que não temos essência. Somos nada. Por isso a vida é feita a partir da nossa liberdade. Interessante. Bom, agradecer a presença, Clóvis. Foi um prazer recebê-lo, como sempre. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu tirei muitas conclusões do que parece ser quando as pessoas não têm, elas não descobrem ou não entendem qual é a essência delas. São as pessoas que têm mais angústia, de fato, me parece, a olho nu, né? Então, as pessoas que não conseguem plenamente, claro. se encaixar em talvez não em tem um nada, quadrinho. Não tem nada mais difícil do que estar à deriva. Sim. A essência é uma âncora. Sim. Sabe? Tá à deriva, claro, alguém dirá que é a deriva que tem que ser bacana, mas assim, valeu, né? Obrigado, eu não vejo nenhum problema em ser quem eu sou. Queria também lembrar tua super audiência que todo dia tem reflexões matinais. Posso falar delas? Deixa aí por redes favor. sociais, podcast, fique à vontade. Para entrar, você recebe por WhatsApp. Então, como você faz? Você entra lá no Insta, @Clóvis de Barros, aí entra no link da bio, né? Se você for como eu, pergunte ao seu neto, que ele sabe onde é o link da bio. Aí clica lá no link da bio e o primeiro que aparece é o WhatsApp do Clóvis. Clica lá e põe o seu número. A partir do dia seguinte, você receberá segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, a reflexão matinal. Terça, você recebe o link do hashtag Partiu Pensar. E quinta, o link do Inédita Pamonha. Que legal. Então, tem de segunda a domingo reflexões desse tipo. São curtas, as reflexões matinais são de 5 a 10 minutos, os podcasts um pouco mais, 20 minutos, meia hora no máximo, mas o pessoal que recebe é um pessoal que, digamos, mais familiarizado, me curte, gosta, e muitos outros, porque são, né, se você considerar que é um conteúdo filosófico, né, não ensino ninguém a nada de muito prático, até porque
Se eu soubesse fazer alguma coisa de mais prático, eu juro que eu teria feito. Mas, sendo um conteúdo filosófico que fala muito de dúvidas, de incertezas, mas que tem muito a ver com o pensar fora da caixa, viu? Claro. Né? Então, o fato é que o número de pessoas não para de crescer, né? Pessoas interessadas e muito a fim de elevar o espírito, né? De conseguir pensar melhor. Sim. Eu terminaria com uma proposta do Sócrates, né? Na apologia de Sócrates do Platão, Sócrates se defendendo da acusação no processo, ele diz: você, ateniense, cidadão da mais potente cidade do mundo, como é que você não se envergonha de passar a vida colhendo quinquilharias inúteis e abrindo mão da única coisa que importa, que é o aperfeiçoamento da sua alma? Deixo isso com você. É muito legal pensar e ir aprendendo a pensar melhor. É muito legal melhorar a capacidade de abstração. É muito legal discutir as ideias e criticá-las sem precisar comprar tudo que vê. É muito legal começar a se posicionar de acordo com o que você prefere. É muito legal ter consistência na hora de articular as ideias. E isso aí é um projeto de vida que durará pela vida toda. Muito bom. Muito obrigada, Clóvis, pela sua presença aqui, pelas suas ideias. E que o pessoal se inscreva de fato, porque deve ser muito legal. Inclusive, eu fiquei com vontade de me inscrever. Para pensar melhor, né? Por que não? E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, sempre com conteúdo novo, conteúdos como esse e outros. E vocês também, inclusive em todas as plataformas de streaming de áudio, vocês podem se inscrever lá no Spotify, Deezer, essas coisas no nosso canal e aqui também, porque ajuda a gente a trazer mais conteúdo relevante. E vocês também me encontram lá no @maluperini no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, também no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta de educação financeira. E vocês me encontram também agora na Amazon, em breve em livrarias pelo Brasil, vai lançar no dia 3 de novembro. Em Nome do Povo, como casamento entre Estado e moeda te deixa mais pobre. Aqui eu falo sobre a evolução da moeda, como ela funciona, porque a história da moeda é uma história da destruição do seu valor e porque, infelizmente, isso não vai mudar. E aí cabem medidas protetivas da sua parte para conseguir proteger e construir patrimônio. Então, para quem quiser, deve ter um link aqui na descrição também. Clóvis, novamente, muito obrigado. Ainda não tem presente para você, porque não existe ainda o livro. Tem que cobrar o Marcial depois, porque eu tô sem os meus ainda. Que legal, que legal. E também já fica um convite para voltar aqui mais vezes. Eu vi outro dia um Reels que você fez sobre os filósofos, né? Colocando uma certa hierarquia com Kant como o primeiro. Então, não é hierarquia, é só preferência. Preferência pessoal, sim. Lógico, claro. Mas a gente gosta de falar de preferências pessoais aqui, a gente não liga. Mas seria muito interessante o episódio para entender. Que eu falei, caramba, por que o Kant tá à frente do Tá feito o convite e tá aceito desde já. Maravilhoso, Tá bom? muito bom. Fechou. Valeu, pessoal. Gente. Beijo.